Olá, meus amigos. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui assistir esses 5 passos de como passar na prova da OAB. Eu sou o professor Felipe Formiga, sou advogado aqui no Recife e leciono num curso preparatório hoje com uma abrangência nacional. E a gente já está aí nesse mercado já há quase 3 anos. Esses 5 passos são, na verdade, segredos que muitos cursinhos preparatórios não repassam para os seus alunos. Você sabe por quê? É muito mais fácil hoje o curso contar com um aluno reprovado. Curso bom quer ver você aprovado. E aí eu posso garantir para você, eu não estou te cobrando nada por isso. A minha intenção é fazer com que mais e mais alunos passem na prova da OAB. Você também vai obter o seu sucesso na prova da OAB. É importante que você assista o vídeo completo. Os 5 passos não fazem sentido sozinhos. É preciso que você veja todo o conjunto para que você possa realmente perceber o que é que você tem feito de errado para não passar nessa prova e para você que ainda não fez, começar com o pé direito, fazendo a coisa certa, garantindo a sua aprovação. Esses 5 passos são segredos que vão fazer você ser aprovado, na grande maioria das vezes, de primeira. Basta que você faça todos eles e que você possa adaptar aí a sua realidade. Vamos conhecer um pouquinho. Olha só comigo. Quais são esses 5 passos, então, afinal, professor? Vamos conhecer. O primeiro passo é o passo de conhecer a prova e a banca da FGV. Ah, professor, isso é muito fácil. Você vai querer explicar isso agora? Não, entenda. Muitos alunos, muitos examinandos, 90% das pessoas que vão fazer a prova pela primeira vez desconhecem completamente o que é que vai ser cobrado deles. A maioria costuma acreditar que a cobrança vai ser muito parecida com a que tem nas faculdades de Direito. Entenda, a prova da OAB é feita para reprovar. Ela não está ali para qualificar nem selecionar ninguém. Ela está feita ali para reprovar. E como é que eu tenho tanta certeza disso? Vamos analisar? A primeira fase da prova é objetiva. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que você precisa marcar um X. Cada questão é de marcação de X. A grande maioria das pessoas consegue ser reprovada já nessa primeira fase. Mas por que ela é tão importante? Ela vai separar muita gente boa de muita gente que às vezes deu sorte na hora da prova. E por que deu sorte? Porque soube seguir os 5 passos. Vamos entender. A prova de primeira fase ela tem 80 questões e você tem que acertar o mínimo de 50%. Ou seja, 40 pontos. Mas, professor, são 40 pontos em cima de quais matérias? Aí é que está a grande jogada desse nosso primeiro passo. São 40 pontos de qualquer matéria. Então, você pode, por exemplo, evitar de estudar matérias que não são matérias que você conheça, ou que você gosta, ou que você não teve um bom professor, e focar em outras matérias mais relevantes. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas o fundamental é que você entenda que você pode errar até metade da sua prova. Isso não quer mostrar para ninguém que você é um bom advogado. Isso quer dizer que você sabe jogar o jogo. Então entenda, a segunda fase da prova, ela é subjetiva. O que é isso? É uma prova onde o aluno, o candidato, vai ter que escrever, e escrever muito. Muita gente, às vezes, deixa de passar nessa prova porque desconhece a língua portuguesa. Não sabe interpretar um texto, não sabe aplicar o direito que aprendeu na faculdade dentro do caso prático apresentado pela prova da OAB. E o que é pior, muitas vezes as pessoas conseguem fazer isso e a própria OAB, a própria banca, Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, ela não consegue se entender. Vamos dar um exemplo. A prova do 10º exame da segunda fase de tributário aceitou nada mais, nada menos que 7 das 8 possíveis peças. Então, é uma prova mal elaborada, é uma prova feita para eliminar candidato. E mesmo que nós tenhamos várias manifestações pelo país, a prova é constitucional, ela é legal, ela vai continuar existindo. Então você tem que se preparar para ela. Na segunda fase você tem que ter pelo menos 60% desses pontos. A peça processual vale 5. E nós temos várias outras questões que ao todo vão valer mais 5 pontos. Então mesmo que você acerte toda a peça, você vai ter que interpretar os casos práticos nas questões com
conforme a Fundação Getúlio Vargas lhe manda fazer. Então, muitas vezes, os alunos não estão acostumados a fazer esse tipo de coisa, a fazer esse tipo de trabalho. Não tem o computador para fazer a correção do português, não tem como você procurar na internet um modelo de petição. Você vai ter que, no braço, com o seu conhecimento e apenas com o Badmap do seu lado, você vai ter que fazer tudo isso. E por que é tão difícil passar na prova da OAB? Porque só menos de 20% dos candidatos costumam passar nessa prova. É simples. Falta os outros 4 passos. Vamos ver o próximo? O segundo passo é aprender a jogar o jogo. Galera, entenda, aprenda isso. Aprender a jogar o jogo. Então, vamos começar fazendo o seguinte. A prova da OAB existe, ponto final. A Fundação Getúlio Vargas é quem a organiza, ponto final. Você precisa passar nessa prova para exercer sua função de advogado? Precisa. Sem ela, você não vai se inscrever nos quadros da OAB, e mesmo que você queira fazer um concurso público que exija prática jurídica, você também não vai ter, porque é preciso ser advogado ou passar num outro concurso público exclusivo de bacharel em Direito. Então, primeira coisa que você vai fazer nesse nosso segundo passo, conformar-se que a prova da OAB está aí e que você tem que vencê-la. Se você for perder tempo e energia brigando, tentando se convencer de que você não quer fazer essa prova, poxa, ninguém quer fazer essa prova. Então, convença-se. Ela existe, se a gente tem que fazer, se é para fazer, então vamos fazer bem feito. Como é que a gente vai trabalhar isso? Vamos lá? A gente tem que desvendar a Fundação Getúlio Vargas Rio de Janeiro. Vamos lembrar que existem 3 Fundações Getúlio Vargas hoje no Brasil. A FGV Rio, que é quem organiza a prova da OAB, a FGV São Paulo e a FGV Brasília. Tem algumas outras filiais espalhadas pelo Brasil, mas são nessas 3 correntes. A FGV Rio é quem faz e que organiza o exame. Então ela é responsável por todo o Brasil pelo exame da ordem. Então tente procurar, por exemplo, se você vai resolver questões da prova, procure questões elaboradas pela FGV Rio, porque a banca é a mesma. Então, essa banca já deu provas de que muitos membros dela não são advogados. Muitas vezes são juízes, promotores, que têm uma visão do direito mais institucionalizada e menos prática na advocacia. E isso, muitas vezes, prejudica o aluno que já tem aquele estágio profissional, que está acostumado com a labuta do fórum, que está acostumado a ir para a audiência, que está acostumado a lidar com o juiz. Então, muitas vezes, esse tipo de prova é feito por pessoas que desconhecem realmente a realidade da advocacia. Infelizmente, acontece. Então, a gente tem que se preparar para isso. Entendemos o seguinte. A Fundação Getúlio Vargas Rio, ela utiliza de uma coisa chamada técnicas de indução ao erro. O que são essas técnicas, professor? Imagine o seguinte, se você pegar a última prova da primeira fase, que foi agora, 11º exame, você vai analisar uma coisa que acontece muito comum nas provas da Fundação Getúlio Vargas. Existe, às vezes, uma questão que tem uma história desse tamanho, enorme, gigantesca, mas que quando você vai chegar nas questões, a história não tem nada a ver com o que está sendo cobrado de você. Isso acontece muito. É uma técnica muito comum, eu acredito que você até quando foi fazer o vestibular, você chegou a se preparar num cursinho que ensinava para você que na prova do vestibular você deve passar direto para as questões para depois ler o enunciado. Então essa é uma das técnicas que você deve fazer junto à Fundação Getúlio Vargas, porque lá na técnica de indução ao erro, um dos pontos é exatamente esse. A história vai te direcionar para um lado e a pergunta está para o outro. Então essa é uma das técnicas. Qual outra técnica que pode ser adotada, professor? Simples. A técnica do Maria vai com as outras. Imagine que você tem uma questão em que são 4 alternativas. 3 são muito parecidas umas com as outras. Muda só algum outro detalhe. E a 4ª questão, que vai estar misturada no meio dessas 3, é a verdadeira, mas ela está completamente contrária às demais. Se você não está devidamente preparado, e olha, eu não estou falando só do preparo acadêmico, não. Você tem que estar preparado emocionalmente, porque senão, quando chega numa questão dessa, o teu emocional vai fazer com que você marque uma das 3 parecidas, porque é automático no seu cérebro pensar em seguir o comum.
Então, isso é uma técnica de indução ao erro. Você tem que estar preparado para isso. Então, veja, a prova não está medindo o seu conhecimento. Na maioria das vezes, ela mede a sua atenção ao enunciado, a sua atenção ao que está sendo pedido, ao que está sendo proposto. Uma outra coisa que é preciso analisar é a questão política versus a autonomia da banca. O que é isso? A Ordem dos Advogados do Brasil ela é uma instituição política. Ela é uma instituição que tem força política, que ela pode tem alguns controles de constitucionalidade que ela pode exercer sozinha, mas existe uma autonomia da banca. Uma vez que a Ordem dos Advogados do Brasil transfere para a FGV o poder de resolver, de fazer a prova da OAB, só a FGV vai mandar. Então, o que é que a gente vê após as provas? Infelizmente, a gente vê um mundaréu de gente pressionando o ente político, que é a OAB, a interferir na autonomia da banca, que é uma empresa. A empresa quer o quê? Lucro. Então, não se iluda. Se essa prova é uma realidade, se você tem que fazer, não adianta você ficar agora chorando leite derramado. A FGV é quem faz, a gente tem que jogar o jogo dela. É importante que você entenda isso. Não briga com a banca. Aprenda como ela pensa, aprenda qual é a resposta que ela quer. Isso faz a diferença. Depois que você tiver com a sua OAB na mão, aí você pode tentar fazer o argumento que você quiser nos tribunais, nas audiências, nas varas. Você vai poder fazer o que você quiser. Mas depois que você tiver com a sua OAB na mão, por enquanto, vamos aprender a jogar o jogo. Qual o próximo passo? O terceiro passo é fundamental. Você tem que aprender a estudar de forma objetiva. O que é isso, professor? Eu vou pegar e vou revisar tudo que eu vi nos 5 anos de faculdade? Bom, se você for um aluno excepcional e brilhante e competente, você pode até conseguir fazer isso em 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses, 8, 10. Veja, é humanamente impossível você revisar 5 anos de faculdade em 2 ou 3 meses de preparatório para a prova da OAB. Mas é perfeitamente possível você estudar os principais pontos que caem na prova. Perfeito. Você não precisa ter 80 pontos, você não precisa conhecer todo o ordenamento jurídico brasileiro, as suas interpretações, as suas jurisprudências, para que você possa passar na prova da OAB. Você pode simplesmente saber aquilo que mais cai, aquilo que tem maior probabilidade de cair, e você estudar de forma direcionada, de forma objetiva e sem perder o seu tempo. Vamos entender agora? Uma estratégia de estudos é muito eficiente e importante para você. Porque senão, o que acontece? Vem o cara hoje e diz assim, eu vou estudar hoje direito constitucional. Aí ele está no meio de um assunto, quando passa por outro dia ele fala, vou estudar agora direito administrativo. E aí já mudou completamente o foco. No terceiro dia, ele ouviu alguma coisa na internet, ouviu alguma coisa no jornal e vai estudar direito empresarial. E no outro dia, ambiental. E aí ele já esqueceu que estava estudando em constitucional. Então, estratégia de estudo é isso. É você estabelecer quais são os assuntos prioritários que você precisa entender para você criar aquela base de conhecimento, para você conseguir entender todo o restante de forma objetiva. Então, quando você se prepara para o OAB, você não se prepara para saber direito, para você ser um ministro do STF. Você está se preparando para jogar o jogo. Você vai, por exemplo, como um jogador de futebol. Ele não se prepara para vencer o Mundial. Ele se prepara para vencer um jogo de cada vez. Então é isso que você tem que fazer. Primeiro, a primeira fase. Depois você vai focar na segunda. Comprometimento e disciplina é fundamental. Por quê? Não adianta nada você fazer. Você conhece a prova, você sabe o que você precisa estudar, você já teve o apoio, fez a sua estratégia de estudo, mas se você não tiver o comprometimento com você mesmo e a disciplina para você se organizar e estudar, não vai adiantar de nada. Sabe aquele comentário maldoso que as pessoas geralmente costumam fazer com quem está se preparando para a prova? Aquele negócio de toda vez que você encontra a pessoa dá aquela risadinha e pergunta, e aí, já passou na prova da OAB? Isso só vai acabar quando você passar. Mas existe uma forma muito clássica de você comprometer as pessoas a isso.
você vai dizer o seguinte: eu estou estudando, eu estou me preparando para fazer a prova. Se você quiser me ajudar, será muito bem-vindo. Eu tenho absoluta certeza que essa pessoa vai parar novamente, vai pensar 2 vezes antes de falar essa brincadeira de novo com você. Isso vale para a família também. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que você vai engajar sua família nisso. Então, comprometimento é fundamental. Não adianta você também falar que está estudando se você só vive nas farras. Não adianta você dizer que está estudando se quando a primeira coisa que você faz quando vai pegar um livro é entrar no Facebook e começar a postar que está estudando. Até hoje eu não vi o Facebook aprovar ninguém. Muito pelo contrário. No Facebook você é o produto, não se iluda. Então, olha, fundamental, comprometimento e disciplina. Você tem que se comprometer com seus estudos e tem que ter disciplina para você chegar aonde você quer. É mais fácil fazer isso durante 2, 3 meses de forma responsável, comprometida, do que você ter que passar mais tanto tempo até a próxima prova, se preparar de novo e escutar as mesmas piadinhas. Porque na hora que você não tem mais comprometimento, as piadinhas vão voltar. Outra coisa que precisamos ter em mente é que existem matérias importantes e matérias relevantes. Olha, é lógico que você já sabe que existem algumas matérias mais importantes que outras. São aquelas que são sempre cobradas em qualquer concurso, em qualquer situação. Direito constitucional, por exemplo, é uma matéria importante, mas nem sempre ela é tão relevante para você. Então você vai ter que começar a trabalhar isso. Muitas vezes o aluno já está advogando de forma como estagiário, no escritório de direito civil ou direito penal, muitas vezes não quer estudar as matérias que não são relevantes para ele, mas são matérias que são importantes. Então é fundamental que você aprenda a diferenciar o que é relevante do que é importante. Muitas vezes as pessoas têm uma tendência a querer estudar, por exemplo, direito do trabalho ou direito penal de forma mais aprofundada, porque é uma matéria que gosta, mas tem que entender que por mais que ela seja relevante para você, ela não é importante para a sua prova. Ela não vai ser relevante para o seu objetivo. Então é fundamental que você tenha essa orientação. Entenda como funciona a prova, qual o peso de cada disciplina e qual o tempo que você vai levar para estudar cada uma dessas matérias. O passo número 4 é fundamental. Se você só assistiu os 3 primeiros passos, você está fadado a fracassar. Mas se você continuar assistindo esse passo no próximo, você vai ver como a sua vida vai modificar. Vamos entender o seguinte: gerenciar o tempo nada mais é do que você ter um controle sobre a rotina da sua vida diária. É você entender como é que funciona o seu tempo e a sua agenda. A maioria das pessoas quer se comprometer a estudar 2, 3, 4, 5, 6 horas por dia, mas na verdade elas não têm consciência de quantas horas ela tem. Então vamos fazer uma análise. Eu vou pegar aqui, olha, vou puxar aqui uma telinha para que a gente possa ver. Imaginemos aqui que você tenha um dia normal. O dia normal tem 24 horas. Concordam? Todo mundo tem essas mesmas 24 horas. Qual que é a grande diferença? Em média, nós dormimos 8 horas por dia. Nós trabalhamos mais 8 horas. Se você tem faculdade, você também vai passar mais 3 horas na sua faculdade. Só esse tempo todo aqui já vai dar o quê? 19 horas do seu dia. Digamos que você também perca 1 hora no trânsito todos os dias. Mais 1 hora fazendo a sua higiene pessoal. Só aqui a gente já tem 21 horas. E se a gente continuar, você também se alimenta, não se alimenta? Então digamos que você passe mais 2 horas se alimentando. No total, você já gastou até aqui 23 horas do seu dia fazendo tudo o que você já costuma fazer. Você tem 1 hora sobrando. Em geral, o que as pessoas na idade de fazer a prova do OAB, que estão aí integradas na sociedade, fazem durante essa 1 hora que sobra? Elas ficam no Facebook.
Pois é, eu também me surpreendo com essa conta. Mas e aí? Como é que você vai fazer? Imagina que você esteja optando, por exemplo, por um curso presencial. Que horas você vai fazer esse curso presencial? Vamos ver aqui na tela? Você vai fazer esse curso presencial em que hora? Em que momento? Nas 3 horas em que você vai para a faculdade? Se você já não está mais na faculdade, você pode até colocar isso. Mas e o seu tempo para lazer? Aonde fica o lazer? Aonde fica a família? E aonde fica, principalmente, você? A gente consegue ficar sem essas coisas 1 dia, 2, 3, 4, 1 semana, 3 meses? Não dá, você vai enlouquecer. Então, entenda o seguinte, hoje, um curso presencial é uma saída pouco prática, pouco objetiva. Sabe o que acontece na prática com quem faz um curso presencial? Essa pessoa, ela acha que ela vai se enganar acreditando que o tempo que ela vai assistir a aula daquele professor, daquele curso, ela está já fazendo o seu sacrifício de estudos. Mas na prática, a gente só consegue aprender cerca de 30% de tudo que a gente vê numa aula expositiva. Já num curso online, você vai ter uma possibilidade de você pausar, de você trabalhar com anotações, de você ver e assistir a sua aula sem perder o tempo no trânsito, sem se estressar com nada, sem ter que se preocupar com o dinheiro do lanche, com a hora de chegada do professor, com a hora de saída, com a segurança, se vai ter chuva, se não vai. O curso online é a grande saída para quem tem essa rotina toda. Então, aproveita, passe a gerir o seu tempo. Então, vamos voltar para os nossos slides. Uma vez que você já sabe entender, identificar qual é a sua rotina de vida diária, passe a entender e estabelecer quais são as suas possibilidades reais. É bem provável que ao longo do seu dia você consiga alguns pequenos intervalos dentro da sua rotina para você encaixar os seus estudos. Quer um exemplo? Eu duvido que você passe as 8 horas do seu trabalho completamente concentrado e focado no seu trabalho. É estatisticamente comprovado que a maioria das pessoas chega a perder 30%, 40% do seu horário de trabalho com tarefas que não têm nada a ver com o trabalho. Então, ao invés de você, de repente, ficar checando o seu Facebook, ou então estar numa conversa de telefone particular para resolver alguma coisa, para encontrar com o namorado, com a namorada, se você investir parte do seu tempo que você passa não trabalhando, para assistir uma videoaula de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, você já vai estar acumulando conhecimento, vai estar progredindo uma sua OAB. Hoje tem cursos online que funcionam num tablet, num celular, em qualquer computador com acesso à internet, ou você pode também acessar de qualquer lugar, hoje com 3G, numa fila de banco, num engarrafamento, no trânsito. Eu já vi gente que ligava no som do carro para ficar escutando a aula. Então hoje não tem motivo para você não estudar. Basta que você seja objetivo. O primeiro passo é perder o preconceito com o curso online. O curso presencial pode ser uma coisa bacana para sociabilizar, mas na prática você vai aprender muito menos do que no curso online. Outra coisa importante que você precisa ver é que quando você for gerir o seu tempo, você tem que eliminar aquilo que pode ser eliminado. É óbvio que você não vai poder parar de trabalhar para estudar. Abençoada a pessoa que pode fazer isso. Mas a grande maioria de nós mortais não podemos parar de trabalhar para fazer as nossas atividades. Então, você não pode eliminar o trabalho. Você vai ter que eliminar de outras coisas. Às vezes tem pessoas que conseguem eliminar tempo de sono para poder estudar um pouco mais. É possível, perfeitamente possível. Tem gente que consegue eliminar o tempo que vai e volta do trabalho. Se você vai dirigindo para o seu trabalho, por que não aproveitar e pegar uma carona e assistir aquela videoaula no seu celular enquanto você está de carona com seu amigo que já passou na OAB ou que ainda vai fazer? Então, tudo isso é muito importante para que você aprenda a ganhar tempo. O dia vai continuar tendo 24 horas. Você é que tem que ter a competência de chegar e arrumar tempo para o seu estudo.
É importante a gente levar em conta o aspecto social, o lazer e o descanso. Você não é um robô, você é um ser humano. E como todo ser humano, você precisa cuidar de outros aspectos que não só os profissionais. Você tem família, você tem amigos, você tem pessoas que se importam com você, pessoas com quem você se importa. Então é importante você também reservar dentro do seu gerenciamento de tempo um tempo para você fazer as atividades que te dão prazer, que fazem com que você se motive a continuar estudando. Porque se você sobrecarregar demais a tua agenda, você vai chegar num ponto onde você vai estar das duas uma. Ou você vai estar estafado, ou você vai estar começando a ficar maluco. Então, não deixe isso acontecer. Coloque dentro da sua agenda o tempo para você estar com sua família, com seus amigos. Se você sabe que é prazeroso para você todo sábado à noite você sair com os amigos, saia todo sábado à noite. Agora, maneira na bebida, porque no outro dia você também tem uma agenda. E essa agenda tem que ser levada em conta. Então você não pode agir de forma leviana, de repente querer aumentar demais o seu tempo com os amigos e no social e diminuir o seu tempo de estudo. Isso aí tem que ser um compromisso e uma disciplina com você mesmo. Então é importante você dar tempo à sua família, é importante você dar tempo às suas amizades, ao seu social, ao seu namorado, sua namorada, e é importante você dar tempo para você. É aí que entra o descanso. Descanso não é só dormir. Descanso também é ler um livro que não tenha nada a ver com o OAB, é assistir um filme, é ver alguma coisa, é passear num parque, é meditar, é fazer qualquer atividade, sair para dançar, fazer qualquer atividade que te dê prazer e que faça com que você descanse a sua mente, para que você possa ter energias renovadas para conseguir seguir em frente. Olha, o que a gente já percebe aqui? Tem muito professor que é meio psicopata. Os caras querem que você estude o tempo todo, como se isso fosse fazer de você um superatleta. Entenda o seguinte, até os superatletas conhecem esses segredos. Eles sabem que precisam ter o tempo de descanso. Basta ver em qualquer competição grande. Veja aí uma Copa do Mundo, entre um intervalo de um jogo e outro, tem que ter o tempo do descanso, porque senão o mesmo superatleta que rende pra caramba em campo, ele vai ficar completamente devastado, desiludido, desmotivado, e aí não vai render o mesmo que ele poderia render se tivesse descansado, se motivado, se reenergizado. O próximo passo, e olha, esse é um dos mais importantes, é o passo que trata a respeito da automotivação. Você sabe qual é a grande diferença entre os alunos que são aprovados na primeira vez que passam no exame, daqueles alunos que ficam vários e vários exames fazendo a prova de ordem? Muitas vezes esses alunos podem ser diferenciados por uma questão de sorte. Às vezes um conseguiu passar, às vezes o outro não. Mas na grande maioria das vezes, esses alunos são diferenciados no quesito de automotivação. Mas e aí, professor? Como é que é esse negócio de automotivação? É muito simples. Como é que a gente se automotiva para qualquer coisa? Basta a gente lembrar da nossa infância até os dias de hoje. Quando éramos crianças, qualquer pequeno passo já era motivo de grande alegria. Então é isso que a gente tem que fazer hoje em dia. O processo de aprendizado, ele é um processo de conquistas. Não adianta, por exemplo, você querer estabelecer metas irreais. Metas irreais são aquelas que você muito provavelmente pode até ficar motivado para começá-las, mas inevitavelmente você vai ficar desmotivado para terminá-las. Então, você tem que estabelecer metas reais na sua vida, nos seus estudos em especial. O que são metas reais, professor? São pequenas metas que você tem realmente possibilidade de cumprir. Ao invés de você estabelecer uma meta gigantesca de estudar todo o conteúdo de direito constitucional em uma semana, por que você não estabelece metas diárias, onde você vai estudar um pequeno conteúdo, que você vai ser capaz de absorver aquilo e resolver questões daquele conteúdo e acertá-las tendo conhecimento de causa? Essas são as metas reais. E é isso que vai fazer com que você se automotive, cada pequena conquista. Outra coisa que é importante para que essas metas reais aconteçam e você possa ter essa sua automotivação de forma constante, porque qualquer um consegue se motivar no começo da dieta.
Qualquer um consegue se motivar no começo dos estudos. Então, é importante que você se automotive todos os dias. Coloque uma foto da carteira da OAB pregada na sua geladeira. Olhe para aquilo, mentalize o que você quer. Isso vai te motivar. Faça metas reais para que você também continue se automotivando. Fundamental, pessoal, é o próximo tema desse passo. É você ter um controle do seu progresso. Não adianta nada você comprar um curso que não vai te dar, por exemplo, quantos por cento do curso você já fez. Até que ponto você está ainda precisando estudar e quanto você já venceu. Quando você consegue ter uma realidade, quando você consegue vislumbrar o seu progresso real, você vai se automotivar. É como um videogame. Quando você sabe quantas fases você tem que ir, você consegue se automotivar à medida que você vai se aproximando do final. Você está tão perto. Então, é importante que você tenha um controle do seu progresso. Até onde você quer chegar? Você quer estudar todas essas matérias em tantos dias? Você vai conseguir? Se você conseguir metas reais a cada dia e conseguir ver, visualizar tudo que você está fazendo, eu tenho certeza que você vai ser a pessoa mais motivada do mundo. É capaz até que você consiga motivar as pessoas ao seu redor. Seus amigos vão ficar motivados a estudar vendo você. Eu tenho certeza disso. É por isso que nós vamos entrar no próximo ponto. A automotivação necessita de um envolvimento familiar e social. Quando você consegue motivar a sua família a estudar com você, entenda, se você está feliz, as pessoas que querem bem a você também vão estar felizes. Não veja o estudo para o OAB como um suplício, veja isso como uma oportunidade. Estudar para fazer a prova do OAB significa que você está formado em direito ou você está prestes a se formar em direito, onde hoje nós temos um país em que isso é coisa muito difícil para mais de 90% da população brasileira. Tem muito bacharel em direito formado no Brasil? Tem. Mas você não vai ser só mais um. Você vai passar na prova do OAB e vai ser advogado. Eu tenho certeza disso. Envolva a sua família. Torne isso um objetivo de todos. Não é vergonha nenhuma você chegar para os seus amigos, para os seus parentes e pedir ajuda. Não é ajuda financeira, não é ajuda de nada. É me ajude, eu estou estudando para o OAB, dê força. Cara, me incentiva. Eu tenho certeza que as pessoas vão fazer o que você está pedindo. Sabe por quê? Porque se ela se importar com você, ela vai entender o seu pedido, ela vai fazer com que isso se torne realidade e ela vai estar lá junto com você na hora de comemorar a sua vitória. E isso não tem preço. Para a gente finalizar esse último passo, é importante você entender o seguinte. Alguns cursos, em especial que a gente faz aqui, nós trabalhamos com uma técnica chamada coaching. O coaching é uma técnica que os técnicos de esportes em geral, lá dos Estados Unidos, desenvolveram para aumentar o resultado e aumentar a eficiência de seus atletas. O que é que a Harvard, aquela universidade americana famosíssima, fez? Ela utilizou essa técnica, condensou em uma metodologia científica e transportou isso para o mundo dos negócios e para o mundo da vida social. Então, hoje é importante que você tenha uma assessoria de um curso que te dê esse coaching, porque é lá onde você vai estar se automotivando, você vai estar conhecendo as suas possibilidades reais, você vai estar analisando os seus resultados e você vai poder encontrar dentro do coaching a força que você acha que não existe, mas ela está ali dentro de você. E eu tenho certeza que isso vai ser um diferencial muito grande na sua preparação, não só para o OAB, como para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal, curta a nossa fanpage, clica aqui embaixo, dê o seu comentário. E olha, se isso te ajudou a passar na OAB, não esquece, manda um comentário, me manda um aviso de que você passou. Eu vou ter o maior prazer de comemorar junto com você. Um grande abraço e até os próximos vídeos.